Pessoal, por décadas, nossos emissários robóticos exploraram a superfície de Marte, enviando imagens de um mundo que é familiar e estranho ao mesmo tempo. Esses pioneiros mecânicos percorreram planícies empoeiradas, escalaram colinas rochosas e se aventuraram nos mistérios da paisagem marciana, revelando um planeta que é tanto um espelho quanto um enigma para a nossa própria Terra. Nós nos maravilhamos com as alturas imponentes do Olympus Mons, o maior vulcão do nosso sistema solar. Um vulcão escudo colossal que se eleva por cerca de 22 quilômetros de altura, superando qualquer montanha na Terra. Seu tamanho e escala absolutos são uma prova da atividade vulcânica que moldou a superfície marciana. E traçamos os vastos cânions de Valles Marineris, uma cicatriz na superfície marciana tão grandiosa que faz o nosso próprio Grand Canyon parecer pequeno. Com mais de 4.000 quilômetros de comprimento, 200 quilômetros de largura e até 7 quilômetros de profundidade, Valles Marineris é uma maravilha geológica que fala da história dinâmica e tumultuada de Marte. Mesmo assim, apesar de toda a nossa exploração, Marte continua a nos surpreender. Sua superfície, marcada por antigos leitos de rios, vulcões imponentes e cânions profundos, ainda guarda segredos sob seu solo enferrujado, esperando para serem descobertos pela próxima geração de exploradores. Recentemente, uma equipe de cientistas, usando dados de vários orbitadores de Marte, descobriu um segredo escondido à vista de todos. Um vulcão gigante, há muito extinto, mas não menos impressionante por sua idade. Essa descoberta foi possível graças à tecnologia avançada a bordo desses orbitadores, que conseguem enxergar através da poeira e revelar características ocultas da paisagem marciana. Este vulcão, conhecido como Noctis Mons, ou Montanha da Noite, está localizado perto do Equador marciano, uma sentinela silenciosa em uma região chamada Noctis Labyrinthos, o Labirinto da Noite. Esta área é uma complexa rede de vales profundos e planaltos elevados, uma paisagem labiríntica que intrigou os cientistas por décadas. Noctis Mons não é tão alto quanto o Olympus Mons, mas sua descoberta nos lembra que Marte ainda guarda segredos, esperando para serem desvendados. Com cerca de 7 km de altura, Noctis Mons é uma característica geológica significativa que aumenta nossa compreensão da história vulcânica de Marte. Sua localização, tamanho e o potencial para abrigar vestígios do passado aquoso de Marte o tornam um alvo principal para futuras explorações. Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica que criou Noctis Mons também pode ter criado condições adequadas para a água líquida, tornando-o um local intrigante para a busca por vida passada em Marte. Um lugar onde podemos encontrar respostas para algumas das nossas perguntas mais fundamentais sobre a possibilidade de vida além do planeta vermelho e da Terra. A descoberta de Noctis Mons abre novos caminhos para a pesquisa, à medida que os cientistas buscam entender a história geológica do planeta e seu potencial para sustentar vida. A descoberta de Noctis Mons foi uma prova do poder do sensoriamento remoto, a arte de ver o invisível. Usando instrumentos sofisticados para analisar a superfície marciana da órbita, os cientistas podem descobrir características que seriam impossíveis de detectar do solo. Analisando cuidadosamente os dados de várias espaçonaves, cada uma com seus pontos fortes e limitações, os cientistas conseguiram juntar as peças da história deste gigante oculto, uma história que ficou adormecida por bilhões de anos. Este esforço colaborativo destaca a importância da cooperação internacional na exploração espacial. À medida que continuamos a explorar Marte, somos lembrados de que cada descoberta, não importa quão pequena, nos aproxima um passo da compreensão do planeta vermelho e do nosso lugar no universo. A história de Noctis Mons é apenas um capítulo na saga contínua da exploração de Marte, uma saga que promete revelar ainda mais maravilhas nos próximos anos. Noctis Mons é uma formação geológica impressionante, mesmo para os padrões marcianos.
Localizado na região de Tharsis, este antigo vulcão é um testemunho da história geológica dinâmica e violenta de Marte. Seu nome, que se traduz como Montanha da Noite, evoca o mistério e a grandeza dessa estrutura colossal. Com um diâmetro de aproximadamente 250 quilômetros, rivaliza com a escala de alguns dos maiores vulcões de Tharsis, como Ascraeus Mons e Pavonis Mons. O tamanho de Noctis Mons é um lembrete da imensa atividade vulcânica que outrora dominava esta região de Marte. Embora seu estado erodido fale de sua idade e longa história de atividade, os processos de intemperismo que moldaram Noctis Mons ao longo de milhões de anos também revelaram camadas de história geológica. Essas camadas fornecem aos cientistas informações valiosas sobre a história vulcânica e climática de Marte. Enquanto seu cume não atinge as alturas estonteantes do Olympus Mons, ele ainda se eleva a 9 quilômetros acima das planícies circundantes, tornando-se um dos vulcões mais altos de Marte. Essa elevação é uma prova das poderosas forças que moldaram esta região há muito tempo, forças capazes de criar estruturas tão monumentais. A paisagem ao redor de Noctis Mons é igualmente fascinante. Estendendo-se de sua base, as planícies são pontilhadas com características vulcânicas menores e antigos fluxos de lava, pintando um quadro de um campo vulcânico outrora ativo. Essas características são uma prova dos processos geológicos dinâmicos que moldaram Marte ao longo de bilhões de anos. A superfície do vulcão é uma tapeçaria de características vulcânicas, um testemunho de sua longa e complexa história. De fluxos de lava solidificada a depósitos de cinzas vulcânicas, cada característica conta a história de uma era diferente na vida do vulcão. Mesas elevadas, restos de antigos fluxos de lava, erguem-se como sentinelas, seus topos planos erodidos pelo vento e pelo tempo. Essas mesas não são apenas formações geológicas, são registros do passado do planeta, oferecendo pistas sobre as condições ambientais que prevaleceram em Marte. Uma rede de vales atravessa os flancos do vulcão, evidência do poder erosivo de antigos rios marcianos ou talvez geleiras. Esses vales sugerem que a água líquida, ou pelo menos o gelo, desempenhou um papel significativo na formação da paisagem marciana. No coração de Noctis Mons encontra-se uma grande depressão erodida, o remanescente de uma caldeira, uma evidência do passado violento do vulcão. Esta caldeira, formada pelo colapso do cume do vulcão após erupções maciças, é uma janela para o coração deste gigante antigo. Esta caldeira, formada pelo colapso do cume do vulcão após erupções maciças, é uma janela para o coração deste gigante antigo. As paredes da caldeira expõem camadas de rocha vulcânica que podem revelar a sequência de erupções e a natureza da atividade vulcânica que criou Noctis Mons. É aqui, nas profundezas desta caldeira, que os cientistas acreditam que podemos encontrar as evidências mais bem preservadas da história do vulcão, incluindo pistas sobre os tipos de erupções que ocorreram e a composição do magma que alimentou o vulcão. Uma história que pode conter pistas sobre a habitabilidade passada de Marte. Ao estudar Noctis Mons, os cientistas esperam desvendar segredos sobre o passado vulcânico do planeta e seu potencial para sustentar vida. A história de Noctis Mons não é apenas uma história de fogo e lava, mas também de água, gelo e a possibilidade de vida no planeta vermelho. Um dos aspectos mais intrigantes de Noctis Mons é a evidência que sugere a presença de vestígios de gelo glacial perto de sua base. Essa evidência vem na forma de características que se assemelham a depósitos glaciais, bem como a presença de minerais hidratados, que se formam na presença de água. Essas descobertas são particularmente interessantes porque sugerem que Noctis Mons pode ter abrigado geleiras, mesmo em sua latitude relativamente baixa. Na Terra, as geleiras desempenham um papel crucial na escultura de paisagens e no transporte de rochas e outros materiais por longas distâncias.
A possibilidade de geleiras em Noctis Mons levanta questões intrigantes sobre o clima marciano no passado, e se ele pode ter sido mais hospitaleiro à vida do que se pensava anteriormente. A potencial presença de gelo glacial também tem implicações para a futura exploração humana. O gelo de água é um recurso valioso, essencial tanto para o suporte à vida quanto para a produção de combustível de foguete. Se acessível, o gelo glacial perto de Noctis Mons poderia servir como um recurso vital para futuras missões humanas a Marte, tornando esta região um alvo ainda mais atraente para a exploração. A combinação de calor vulcânico e o potencial para gelo de água torna a região de Noctis Mons particularmente interessante na busca por vida além da Terra. No nosso planeta, a vida prospera em ambientes onde esses dois ingredientes estão presentes, como as fontes hidrotermais no fundo do oceano. Esses ambientes fornecem a energia e os blocos de construção químicos necessários para a vida como a conhecemos. O calor da atividade vulcânica e a presença de água criam um cenário único onde a vida poderia potencialmente florescer, mesmo nas condições mais adversas. Embora ainda não tenhamos encontrado evidências de vida em Marte, a busca não acabou. Cada missão ao planeta vermelho traz novas ferramentas e tecnologias projetadas para descobrir os segredos ocultos sob sua superfície. A descoberta de Noctis Mons se soma à crescente lista de locais no planeta vermelho que mostram promessa para abrigar vida passada ou até mesmo presente. Esta região, com suas características vulcânicas e potenciais fontes de água, é uma candidata ideal para exploração futura. O potencial para água líquida no passado, evidenciado por antigos leitos de rios e lagos secos, sugere que Marte pode ter tido condições adequadas para a vida. Combinadas com a energia fornecida pela atividade vulcânica, essas condições criam uma possibilidade tentadora de que a vida possa ter existido nesta região. Formações geológicas e sinais de erosão hídrica reforçam ainda mais a ideia de que Marte já foi um lugar mais hospitaleiro. Essas pistas impulsionam os cientistas a continuar sua busca por evidências de vida. E talvez a vida ainda exista, escondida sob a superfície, em túneis subterrâneos ou lagos subsuperficiais. A possibilidade de encontrar vida microbiana nesses reservatórios ocultos é uma perspectiva empolgante para os astrobiólogos. A descoberta de Noctis Mons reforça a importância de continuarmos nossa exploração de Marte. Cada missão nos aproxima de desvendar os mistérios do planeta vermelho. Cada nova descoberta nos aproxima de entender se estamos sozinhos no universo, uma questão que cativou a humanidade por séculos. Os dados coletados das missões a Marte são meticulosamente analisados por cientistas, fornecendo informações valiosas sobre a história do planeta e seu potencial para a vida. Essa busca por vida além da Terra impulsionou a investigação científica e a exploração por gerações. Desde os primeiros dias da astronomia até as sofisticadas missões de hoje, a curiosidade da humanidade sobre o cosmos permanece inabalável. Noctis Mons, com sua combinação única de características e potencial para abrigar vida, representa uma nova fronteira em nossa busca por respostas. Sua paisagem vulcânica e possíveis fontes de água o tornam um ponto focal para missões futuras. À medida que continuamos a explorar esta região fascinante, chegaremos mais perto de desvendar os mistérios de Marte e, finalmente, nosso lugar no universo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva para mais maravilhas.